Olá pessoal, tudo bem? Continuando então o estudo teórico começado na semana passada, deste nosso querido aqui que vem nos acompanhando nas últimas aulas, Metodologia Filosófica de Dominique Fouchaid e Jean-Jacques Wundenberger. Nós recomeçamos, na verdade, de onde nós paramos, partindo hoje do tópico 5 da preparação da dissertação, a interrogação, da necessidade da colocação das perguntas. A pergunta que constitui o momento, então, em que, nesse exercício, da dissertação filosófica, o pensamento ele vai se voltar sobre si mesmo para se apropriar efetivamente do tema, e para transformar então de uma maneira mais aprofundada e mais ampla esse tema em objeto, de pensamento, independentemente do tipo de enunciado do exercício. Nós vimos na aula da semana passada os diferentes formas de enunciação do tema. Mas que tipo de perguntas então convém fazer e de que formas? Os autores vão nos chamar a atenção para um aspecto de que é preciso ter em mente que as perguntas elas funcionam como operadoras de passagens, vamos dizer assim, de um ponto a outro da reflexão. Por exemplo, por onde ou por meio de que perguntas eu preciso passar, eu que estou me ocupando de preparar essa dissertação, de que perguntas ou por meio de que perguntas eu preciso passar para descobrir ou para isolar, para descobrir um problema ou para isolar um ou vários problemas com os quais eu estou me deparando. Por isso é importante, antes de colocar as perguntas em operação, ter clareza do tema, para colocar bem as perguntas, para não fazer perguntas deslocadas ou perguntas muito vagas, perguntas sem relação direta com o problema ou que vão, ao invés de nos orientar, vão nos desencaminhar a fazer, nos colocar mais à deriva do tema. Então as perguntas elas devem ser razoáveis, elas devem nos permitir ir avançando progressivamente. Há diferentes modos, de perguntar e nesse ponto o texto também apresenta alguns desses modos no subtópico intitulado Alguns Modelos de Perguntas. Vários os modos citados, eu não vou me deter neles aqui nessa exposição, mas eu indico fortemente que vocês leiam com atenção essa passagem, porque ela é bem esclarecedora e ela pode ser bem útil, sobretudo para quem está iniciando, tá? Tá ali na página 192. Então aqui vocês vão encontrar a pergunta da definição, por exemplo, o que como definir, qual a natureza de algo, a pergunta do princípio da razão, qual a razão de ser, a pergunta da distinção, quer dizer, como distinguir isso daquilo, em que x e y diferem, a pergunta do fundamento, em que condições isso é possível. Enfim, são diversas estruturas, de modos de perguntar que são ali apresentadas pelos autores. São também diferentes formas de perguntar que podem nos conduzir ali por vias distintas de pensamento, tá? Sobre um determinado tema. Então, os autores vão nos dizer que há alguns pontos mais importantes ou pontos mesmo cruciais em que as perguntas elas podem ser colocadas na dissertação, como no final da introdução, no final de cada parte para fazer a transição de uma parte para outra, enfim, de modo aí, claro que vai depender ali do texto de cada um, mas o que importa é saber que há modos mais ou menos apropriados de colocar as perguntas. Vou fazer a leitura de uma pequena passagem ali da página 194, em que os autores dizem o seguinte: é preciso formular sucessivamente, tanto na introdução como no desenvolvimento, perguntas que serão o núcleo interrogativo dos diversos momentos do trabalho, na ordem de exposição. Portanto, mostrar de onde vem a pergunta formulada, sua origem,
Por que ela é feita agora, nessa etapa do raciocínio? Por que é formulada assim e não de outro modo? Então percebam que as perguntas, elas não são simplesmente lançadas, né? Elas não são só depositadas no trabalho, elas são operadoras do trabalho, procurando sempre expor de modo suficiente a necessidade da pergunta, ou justificar a relação entre a pergunta, o problema, o argumento, mas fazendo da pergunta um modo de colocar em diálogo esses diferentes elementos. Em toda a dissertação se deve buscar, no máximo possível, né, a exposição clara do problema, né, filosófico. Os autores aqui dirão que a razão de ser do título, por exemplo, já é permitir tanto ao autor quanto ao leitor que eles entrem no núcleo do problema. Quer dizer, a boa identificação do problema, ela é fundamental para o estabelecimento da dissertação, para que ela se desenvolva conforme, então, os termos, né, do tema e não fora do tema, ou considerando apenas um elemento do tema ao invés do seu conjunto, ou dissertando a deriva do tema. Então, o problema, ele deve ser formulado a partir do que o tema enuncia. E as soluções que podem ser dadas ao problema, elas são sempre soluções provisórias, elas não são definitivas. Elas se dão mediante pressupostos, mediante hipóteses, mediante definições, mediante argumentos. É claro que eles serão concluídos no exercício, mas eles não são definitivos em si. Então, em que consiste o trabalho de problematização? Ele consiste em remontar as condições de inteligibilidade do problema filosófico, né, explicando os dados, a origem, de onde vem o problema, qual é a sua destinação, por que ele é colocado desse modo e os objetos, então, né, de discussão desse problema. Então, o sucesso desse momento, ou o seu bom desempenho, vamos dizer assim, ele vai depender da qualidade também da passagem pelos momentos anteriores, do que nós conseguimos fazer, né? A boa compreensão do tema, a análise das noções, a determinação dos conceitos, a definição dos termos. Os autores aqui propõem, eles entendem que convém que a formulação do problema ela seja curta, ela seja sintética, seja precisa, fazendo também uso das referências de apoio. E sobre isso, eles chamam a atenção para a necessidade de distinguir entre os papéis de autoria daquele que escreve o texto, né, o autor da dissertação, e os autores, os filósofos propriamente ditos, as filósofas, dos quais ele ou ela, né, o autor ou a autora, então, da dissertação vai se valer para dissertar. É importante marcar que o agente do texto, o sujeito do texto, é o autor da dissertação, a autora da dissertação. Preciso não abusar também do direito de citação, quer dizer, não citar excessivamente, escolher bem os trechos, e aqui a mesma regra que vale para a colocação das perguntas em operação no texto, eu acredito que ela pode ser útil também no momento das citações, né? Quer dizer, não apenas depositar citações, escolher citações rapidamente, mas selecionar bem os trechos que são verdadeiramente necessários, que façam sentido verdadeiro no trabalho, com os quais nós podemos, então, desenvolver um diálogo ali mesmo, para compor autoralmente o texto, zelando pela organização do discurso desses autores que nós selecionamos, né? De modo que toda referência, então, ela vem articulada àquilo que vem antes dela, aquilo que a precede. Quer dizer, é a boa prática que as referências venham após a nossa problematização inicial, né, de nossa autoria. Elas venham para justificar, então, para fundamentar ali o argumento. Elas não são o ponto de partida, mas elas são a base de fundamentação. E aqui também um ponto que pode, né, se constituir como um ponto de angústia para quem está começando. Que referências utilizar? Que tipos de referência escolher? Né? O que selecionar diante de uma infinidade, né, tão vasta que pode dialogar ali com o tema específico? Bom, as referências elas podem ser de tipos distintos.
podem utilizar referências não filosóficas que pertencem a um domínio diferente, né? Um domínio cultural diferente da filosofia, um domínio mais amplo, como a arte, né? Textos de escritores, das ciências exatas, das ciências humanas, os textos religiosos, os textos jurídico-políticos, as referências em parte literárias, em parte filosóficas, quer dizer, aquelas obras descritas, né, como inclassificáveis, né, que são obras que estão ali na fronteira entre o pensamento literário e o pensamento filosófico. E claro, as referências propriamente filosóficas, né. Então essas referências, elas são convocadas, elas são utilizadas, articuladas, né, as perguntas de modo organizado, prezando pela construção do argumento, da fundamentação da dissertação. Por fim, chegando então ao capítulo 3 dessa parte teórica sobre a dissertação filosófica, nesse capítulo, né, saindo desse que nós estávamos da preparação da dissertação, esse capítulo agora trata efetivamente da realização da dissertação. Claro que essa separação se faz necessária do ponto de vista didático, mas quando nós estamos, né, com a mão na massa ali, esses momentos eles vão em alguma medida, né, se imiscuindo uns nos outros, e é natural que seja assim. A realização da dissertação, ela é a fase final do período de preparação. Então vamos imaginar que nós passamos pela leitura do tema, pela análise e reconhecimento das noções que ele traz, os termos-chaves, pela formulação de perguntas prévias, da problemática, pela preparação dos exemplos, das referências, tudo isso se situa nesse momento ainda anterior, né, da preparação da dissertação. Tudo isso vai fazer parte da composição do plano propriamente dito da dissertação. Então é o plano que vai estruturar, o momento onde nós vamos estruturar todas essas ideias, né, e dar movimento efetivamente ao pensamento, tá? Então, em que consiste construir um plano? Em primeiro lugar, nós podemos pensar que o plano, conforme os autores estão propondo, é uma espécie de esqueleto da dissertação. E consiste, em primeiro lugar, em definir as partes principais, os elementos, né, os parágrafos, as articulações do texto, em ordenar mesmo esse texto, tá? É o plano que vai classificar, logicamente, esses elementos todos. O plano, dito de outro modo, ele é simplesmente a forma desse conteúdo, a organização progressiva e racional desse conteúdo. O ordenamento, quer dizer, uma ideia por parágrafo para evitar a dispersão. Essa é uma aprendizagem básica, né? É preciso aprender a redigir os parágrafos e pôr parágrafos. Nesse sentido mesmo de encadeamento lógico das ideias, de progressão, né, do pensamento, do argumento, da justificação. Como os autores, né, colocam, o discurso filosófico, ele é uma trama, e nós estamos ali fazendo essa tessitura, aprendendo, né, e qualificando a aprendizagem desses modos de tecer, de modo que nós consigamos, com o tempo, ir melhorando, né, o tecido do texto, qualificando as passagens, o diálogo entre, né, as passagens, as transições, eliminando as ausências. É muito comum nós observarmos, e aí vocês vão perceber quando estiverem realmente no lugar do professor que propõe esse tipo de exercício, as ausências, as lacunas diante de um texto, entre um parágrafo e outro, os saltos, as rupturas, coisas que aparentemente não fazem sentido para o leitor, talvez para o escritor tenham feito, né, diante do pensamento dele, mas na hora de transpor o pensamento para a escrita, esse salto ele não fica evidente, ele não fica óbvio para o leitor. Então é importante ir aprendendo a fazer essa tessitura de parágrafos, de modo a buscar ir minimizando, eliminando as ausências, as lacunas reflexivas, a falta de vínculo, né, entre os parágrafos do texto.
E os autores eles vão nos dar algumas dicas, né, algumas pistas de como organizar então a composição do plano, tá? Aqui eu recomendo que vocês olhem com calma, né, leiam uma leitura aprofundada, porque também são úteis para quem se inicia. E claro que progresso, mais uma vez, né, gente, virá com a prática. Nós estamos todos praticando e evoluindo, né? Cada um no seu ritmo, cada um a seu tempo, com a sua própria experimentação ali, pessoal. Bom, mas o plano então é isso. Basicamente ele é uma espécie de esqueleto da dissertação aqui, né? Como nos mostra este texto que estamos lendo. E a redação vai dar esse plano, movimento, então esse movimento progressivo com início, meio e fim. Nesse momento da introdução, né, nesse momento introdutório ali, inicial, é preciso entrar tanto o tema já enunciado na dissertação, quanto o leitor, o universo desse problema. A introdução ela é um momento bastante estratégico. Ela começa o trabalho, ela vai mostrando as direções principais, ela tem o poder de prender o leitor, mas não entregar tudo a ele já imediatamente, né? É nela que o discurso filosófico começa. No entanto, e nós já falamos disso em outro momento, recomenda-se que a introdução ela deve ser composta, né, após a redação propriamente dita do exercício, ou que pelo menos ela não seja composta antes, né, definitivamente, né, antes do desenvolvimento. Por que se recomenda que ela seja composta depois que o desenvolvimento já tenha sido feito? Porque talvez desse modo ela consiga efetivamente estabelecer uma melhor unidade entre o conjunto de momentos mesmo específicos, da introdução, da interrogação, da problematização, enfim. Nós vamos ter ali, né, tudo movimentado, tudo mobilizado. Então, depois disso, nós vamos passar à redação da introdução. Os autores aqui propõem a introdução como tendo 3 momentos. A introdução do tema, onde irá então se designar o campo, né, preciso de interrogação, em que tema se inscreve. E aqui, nesse momento, né, de introdução, deve-se evitar o uso de citações. É importante cuidar para que a introdução ela não seja lacônica e nem prolixa demais, que ela não entregue tudo, né, que ela não queime ali os seus cartuchos, né, já nesse momento inicial, mas que ela apenas, né, introduza mesmo, como também em outros tipos de exercício nós vimos. A problematização, então, será um segundo momento do tema, onde se vai, de fato, expor os objetos de discussão, ali, mobilizar esses objetos. E, por fim, a formulação, então, da interrogação, que vai coroar, vamos dizer assim, a problematização. Quer dizer, as questões existem para operar e fazer, colocar em operação, né, a problematização e decompor o tema. Então, gente, o que é mais importante de tudo isso que teoricamente nós estamos vendo nessas aulas de oficina de produção filosófica 1, sobretudo nas últimas 4 aulas, que é importante do ponto de vista da dissertação, mas não só, também, né, das outras modalidades de exercício, é que a dissertação, né, os outros exercícios também, mas sobretudo a dissertação, é uma questão de espaço para o pensamento. É um espaço onde o pensamento se exercita, ele se põe em exercício, ele se expõe a outro, ao olhar do outro, à avaliação do outro. E esse espaço ele precisa então ser organizado, ele precisa ser bem organizado, ele precisa ser ligado, né, por vínculos necessários que vão sendo equilibrados também no desenvolvimento. O texto ele nos oferece alguns conselhos práticos, como em momentos anteriores também, que podem ser lidos, né, também aqui com mais vagar e talvez mesmo experimentados, né? No desenvolvimento, então, da redação, da dissertação, né, o pensamento ele vai mostrando pouco a pouco a sua progressão, como ele se constrói,
como ele engendra a si mesmo, como ele produz então os seus objetos, né, para buscar respostas, quais são os caminhos percorridos na busca por essas respostas e para a construção das suas hipóteses também, para a construção da argumentação, da justificação, de que modos então o pensamento ele formula também hipóteses que são capazes, né, de propor respostas a certas indagações, a certas perguntas, né, em justificar, em explicar essas respostas, fazer as transições entre as partes, né, de modo cuidadoso, por exemplo, né, com o fim de uma parte já conectando com a parte subsequente, tentando fazer mesmo, lembram da questão, né, da tessitura ali, de ir tecendo, enfim, de todo um movimento que se faz, né, nesse momento do desenvolvimento da dissertação. Primeiro se tece a problematização e depois se justifica, fundando, né, racionalmente o argumento mediante as referências, os autores previamente selecionados. E na conclusão, finalmente, vai se tratar, né, de fechar, de encerrar um raciocínio, de encerrar uma composição e, mais uma vez, não em definitivo, né? Não concluir definitivamente o problema filosófico em si, porque ele vai permanecer, ele permanece aberto, é da sua natureza, né? Mas é preciso, claro, que na conclusão haja, né, um momento de fechamento da dissertação. É interessante que nesse momento de fechamento se abarque, então, um momento, né, breve de recapitulação do itinerário percorrido, recordando os saberes obtidos pela investigação, fazendo um balanço, né, do trabalho e expondo as respostas alcançadas relativas às questões formuladas. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Concluímos, então, toda essa parte teórica a respeito da dissertação filosófica. Fica no ambiente texto, né, para que vocês possam fazer uma leitura mais aprofundada. Uma boa semana a todas e a todos.